Por exemplo, uma pauta do Confluente é dificuldade de organização. E organização vem desde a organização da própria necessidade interna, não só a organização de bagunçar as coisas, né? Mas a dificuldade de organização. Então, quando o cliente vem para a sessão, ele também vai organizar uma narrativa, uma expressão, uma fala, de mostrar uma situação do que ela vive, né? Então, uma possibilidade é de que a própria dificuldade de ela organizar o que ela quer da sessão já diz de uma confluência. Já aponta para uma possibilidade predominante de uma confluência. Entendeu? E aí as organizações vai assim, vai para lá, depois vai para cá. Vai para lá, depois vai para cá. Aí assim, reclama dele, aí quando você vai interagir com essa reclamação sobre o marido, ela vai defendê-lo. Aí você vai interagir com essa defesa em relação ao marido, ela vai reclamar dele. Entendeu? Aí você sente assim, para onde que ela está me chamando, afinal? Eu achei que ela estava me chamando para cá, aí eu fui para lá, ela foi para lá, entendeu? Então isso é uma possibilidade mais confluente. O introdutivo, isso tudo, como eu falo, né? Classificando, sendo cruel, teorizando, frustrando a experiência, né? O introdutivo tem uma tendência de construir uma situação muito... É isso. Entendeu? Ele não vai dançar tanto. Ele pode dançar um pouco para proteger o ambiente. Isso sim. Mas ele não vai mudar. Tipo assim, fala de uma situação que está vivendo, né? Vou criar em cima do teu exemplo. Estou sofrendo uma situação no meu casamento, está muito difícil, porque ele está muito explodindo, né? Reclamando dele. Aí, na hora eu vou dizer, tá, mas como que é essa explosão dele? Tem alguma coisa mais séria acontecendo com ele? Ele foi pro... Ele não tá bem, assim, ele tá mal de saúde, ele não faz por mal isso. É um pouco menos bagunçado, entendeu? Eu dancei, reclamei e depois estou protegendo ele. Mas eu não mudei de foco, assim, eu estou falando de uma situação que eu estou sofrendo, mas eu quero que você me ajude a melhorar sem precisar mexer nele. É isso que eu estou dizendo. Não fale mal dele. Eu estou sofrendo isso no meu casamento, mas eu não estou aberto a reclamar dele. Porque eu preciso melhorar. Eu preciso ser uma pessoa menos nervosa. Por exemplo, né? Eu sou muito nervosa. Mas nas entrelinhas, eu te contei que ele está muito estourado. E que esse desequilíbrio dele está afetando a mim. Eu falei isso para você, terapeuta. Só que eu não vou fazer foco nisso. Eu vou fazer foco de que eu preciso estar mais calma. Porque eu estou muito nervosa. Você entende a sutileza? Então, esse é uma narrativa, um construto mais do introdutivo. Pode dançar, mas não dança muito, né? Mas está trazendo uma responsabilidade muito só para si mesmo. Como eu posso fazer para ficar bem nessa situação, minha terapeuta? Tá? Não mexe no meu marido porque, coitado. Entendeu? O introdutivo tem essa questão, ele se responsabiliza por tudo, né? E muito dessa responsabilização também vai para um querer ter controle sobre tudo. Então, se eu sou culpado sobre tudo, eu também sou responsável e poderia ter o poder de fazer tudo ser como deve ser ou como eu quero que seja, digamos assim, né? Então, quando você mostra isso para ele, é um recorte do introdutivo nesse sentido assim, o que eu fiz de errado para perdê-la? Então, eu vou consertar o que eu fiz de errado. Em consertando o que eu fiz de errado, eu a tenho de volta. Porque eu sou responsável por tudo. De tê-la e de perdê-la. Entendeu? Aí quando você mostra que depende de ela querer para vocês voltarem, você frustra o controle dele.
E o controle dele é, se eu fizer certinho, eu vou ter. Poxa, eu fui tão comportado, né? Tô tão melhor agora. Veja, não reclamo mais, não deixo você fazer tudo. Então, eu vou te ter de volta, né? Porque esse é o problema. Então, sabe? Por isso, assim, que quando a gente fala assim, processo de contato, confluência, introjeção, projeção, aparentemente, pelo menos para mim, quando a gente chega nesse conhecimento pela primeira vez, a gente fala, interessante esse conhecimento. Mas isso aqui não é a pólvora, não descobriu o Brasil, ninguém, né? Oh, não. E quanto mais a gente vai entrando nesse assunto, pelo menos para mim, mais eu vejo que tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui, né? Porque é como se assim, lógico, respeitando todas as formas de compreender a psicologia, tem a forma psicanalítica, a forma, enfim, cada um vai compreender de um jeito que lhe satisfaz, né? Mas a nossa forma de compreensão a partir do processo de contato cria esse diagnóstico tão importante e diferencial, que é perceber se a pessoa está com dificuldade de se interiorizar quer dizer se diferenciar, bem o processo da sucção, né? Se levar para si mesma, para construir a partir do corpo um desejo, né? Ou se a pessoa tem essa interiorização, como o teu cliente provavelmente tem, né? Mas não consegue se colocar, não consegue se ser figura na sua relação com o meio. O seu desejo é perdido no meio do caminho. Isso é, entende? Parece bem simples, mas faz toda a diferença, né? E a gente vai, e aí mais sério ainda, a pessoa não está se realizando a contento na sua vida por conta disso. Por conta disso. 10, 20, 30 anos, assim, 40 anos. Por conta disso. Né? Que daí cai naquilo que o cliente às vezes fala, puxa, se eu tivesse feito terapia antes. Se eu tivesse feito terapia antes. Não, é o momento agora. Mas se eu tivesse feito terapia antes, a minha forma de interação, em outras palavras, né? Minha forma de contato com as coisas da minha vida teria sido outro. E o resultado seria sido outro, lógico. Porque é receita de bolo, né? Só faço de uma receita vai dar um bolo X, de outra receita um bolo Y. Então é tão profundo isso, assim, tão difícil de perceber, que te confunde, né? Faz uma introdução, faz uma confunde. Mas onde é que a pessoa está? Porque daí isso também são sutilezas, né? A gente faz um quadro de um introjetivo, daí a gente generaliza uma pessoa assim, mais passiva, mais submissa, mais obediente, mas não é só isso. Esse passiva, submetida, também tem o controle. E esse controle já não deixa ela tão queridinha assim. Toda a atenção de que se eu me colocar, eu vou ser abandonado, vai acontecer alguma coisa errada, cria esse controle, entende? Porque da minha colocação, do meu me colocar, pode gerar tantos perigos, eu preciso ter um ambiente previsível para mim, né? Eu preciso saber onde eu estou, porque se eu me colocar, vai acontecer uma desgraça. Eu preciso ter um ambiente mais previsível para mim. Por isso que daí dá a noção de que eu controlo. Entendeu? Ah, ela me deixou, mas é porque eu falhei. Porque se eu não tivesse falhado, ela não me deixaria. Entende? E aí cria esse lado ativo do introjetivo, que é querer ter controle sobre tudo. E aí ele pode também ficar muito crítico, porque todos os introjetos de o que é certo e errado, o que eu devo e o que eu não devo, ele vai transpor para o mundo também. Não acho certo isso. Acho que não deve se fazer isso. Né? Poxa, Fernanda, do jeito que você tratou sua mãe, não acho certo que se deve tratar uma mãe assim. Mãe não se trata assim, introjetos. Mas eu não vou te dizer porque seria muito agressivo eu te dizer. Mas eu pensei.
Eu pensei. E quando a pessoa tem um predomínio muito forte do introjetivo, a narrativa deles, a fala é toda muito estruturada. Tudo muito em cima de conhecimentos, em cima de conclusões, em cima de começo, meio e fim. Então, toda a estruturação dos introjetos, da organização, da expressão organizada e controlada, tira um pouquinho a vitalidade, porque tira um pouco a espontaneidade. Logos, quem está ouvindo vai se entediar rapidamente, tipo assim. Porque a pessoa está falando assim, padrões, estruturas prontas. Nada, o novo não surpreende, entendeu? O novo, porque como tem muito controle, né? Não há muito espaço para a novidade. Não há muito espaço para um elemento surpresa. E a falta de elemento surpresa cria uma narrativa reta. Previsível. E muitas histórias. Né? Histórias começo, meio e fim. Tem que ser começo, meio e fim. Porque não pode desorganizar. Eu não terminei de contar aquela história. Espera aí. Não. Isso cria uma coisa tão reta que você fica assim, meu Deus do céu. Que horas que vai terminar esse jantar? Porque daí o introvertido vai ser muito crítico consigo mesmo e muito crítico com o seu parceiro. Parceiro, assim. Você é mais conhecida, eu vou ser mais bonzinho contigo. Mas se ela que é minha esposa, cacetada nela. Entendeu? Porque ela é minha extensão. Né? Então, já o confluente, por tudo, de novo, né? Taxativo, categórico, classificação. Estereótipo. O confluente é vivo, elemento surpresa. Você não sabe o que vai vir dali. Né? Tava aqui na mesa, de repente falou, vamos comer lá fora? Nossa, comer lá fora? Mas tem que levar tudo lá para fora? Vamos, né? A pessoa visita, ela quer ir lá fazer o quê? Isso não é que foi legal comer lá fora? Nunca tinha pensado em poder comer lá fora, é uma coisa assim que não me surgia isso de a gente poder usar aquele espaço ali para comer. Então, a expansividade, a criatividade, a vivacidade do confluente dá essa energia do ambiente. Desorganiza? Sim. Às vezes fica demais? Fica. Depende daí do confluente, né? Como você falando de um introjetivo muito introjetivo, que fica reto. Você pode falar de um confluente muito confluente, que daí tá comendo lá fora e diz, mas tá meio frio aqui, né? Vamos entrar? Meu Deus, vai entrar de novo, acabamos de sair. Então pode dar esse resultado também de você ficar assim, mas aqui não, o que a pessoa quer, meu Deus? Mas ao mesmo tempo não tem tédio, né? Tem um movimento, tem uma dinamicidade, tem uma vivacidade, tem uma coisa assim, todos nós juntos, né? Que o introjetivo já é uma coisa então, estou falando de opostos, né? O introjetivo ele fundamenta tanto, teoricamente, as ideias, né? Tipo, você fala, nossa, mas vou fazer o que aqui? Tipo, nossa, parece tão convincente, porque é tão construído. Porque o que torna convincente? A construção. O conteúdo da construção, ela não é tão difícil de ser abalado, questionado, balançado. Mas o construto, construir em si, ele é muito estruturado, entendeu? Aí você fica, tá, né? É bem isso. E aí e esse é o caminho. Mas o que tu acha? Como tu vê? Porque tu acha, tu vê, é a busca do morder da pessoa, dele por ele, né? E não o meio ambiente, porque o meio ambiente aqui é as teorias. O que dizem sobre isso é o meio ambiente, né? O que ele acha e o que ele percebe nele é ele organismo. Que daí essa parte fica escondidinha, né? E você fica,
Ok? Mas o que tu acha? Tu vê. E aí ele vai defletir para o meio ambiente de novo. O cliente também vai assim, numa reta. Você está ali e fala, o que eu estou fazendo aqui? Mas o que eu estou fazendo aqui? Porque a pessoa está construindo tudo, uma coisa atrás da outra, na sua narrativa, sobre o que ela vive, com todos os fundamentos, justificativas do meio ambiente, e você fica assim. E assim, só para clarificar, no cronograma tá a aula de teoria e desenvolvimento do contato, depois vem a aula de dinâmicas ou estilos neuróticos de personalidade, né? Mas eu já estou trazendo isso mesclado, porque na aula de dinâmicas a gente vai falar sobre etiologia, que é qual a origem desse funcionamento. E a origem do funcionamento dá nos estágios da agressão mental, que é a teoria do desenvolvimento do contato. Então, estou vendo, a gente está vendo tudo junto já. Então, entendendo bem essa função da sucção, do morder, você já vai entrando em entendimento de dinâmica. Né? Porque a gente tem o conhecimento do que seria o saudável, né? Na sucção, do que seria o saudável no morder, e já tem uma dedução do que seriam as interrupções. Né? No experimento, eu até pensei em provocar situações de interrupção, mas eu acho muito pesadas. Né? Provocar a não interiorização, ou provocar a repressão do morder, né? O impedimento do transformar. Né? Mas a gente pode deduzir, entende? Que seria na sucção ali, a mãe nunca identificar o que o bebê quer, nunca traduzi-lo, e esse choro ser estendido a ponto de que a criança vai se perdendo dela mesma, vai se desmanchando no sentido da sua unidade, né? Que a dor leva para fora. A não satisfação leva a outros tipos de construção de figura, cansaço e não mais fome, né? Que a fome estava ali, o choro vai seguindo, vai se exaurindo, e aí o cansaço toma forma, né? E aí vem uma má, mas quando vem uma má, a fome já não está mais ali, de tanto que ela chorou, tanto que ela pediu e não teve, né? E isso vai desorganizando, entendeu? Bem nesse sentido da desorganização, como o negativo, como eu falei antes, de mal constrói uma necessidade, já tem algo ali. Isso também vai desorganizando. Eu estou mamando, mas nem senti fome, mas tá aqui, vai um pouco. Né? Então não organiza também, desorganiza. Então essa desorganização que vai criando a dificuldade da interiorização na sucção. Tá? Assim como no morder, a busca, quando eu vou agredir mais positivamente o meio ambiente, seja morder o seio na hora que eu estou mamando, seja explorar o cabelo e engatar no brinco e machucar a mãe na hora que eu estou mamando, ou quando eu estou trocando fralda, derrubei o pote, caiu o vidro no chão. São momentos da minha expressão de transformar o meio ambiente, de adaptar o meio a mim. Né? E que as repressões que vão acontecer ali, né? Seja eu apanhar porque mordi o seio, eu apanhar porque o vidro quebrou, eu apanhar porque eu engatei o dedo no brinco e machucou a orelha da mãe, isso vai confundir, vai desconfirmar o movimento meu em relação ao meio, de eu me colocar. Né? Então, eu vou retrair, não vou ocupar muito, vou ficar mais nos bastidores, mais seguro. Né? E isso isso é só uma analogia, né, que a gente está fazendo, mas transpondo para a vida da pessoa, ela vai sempre retrair, ela sempre vai. Mas por que você não se coloca, Fernanda? Diz que você não está gostando dessa forma que a equipe foi construída. Coloca, diz, olha, para mim não está legal isso, porque assim eu não vou poder almoçar em casa. Aí você fala, não, mas eu não vou dizer isso. Deus, como é que eu vou dizer isso?
Só eu que preciso, só eu que tenho esse problema, os outros estão ok, não vou dizer nada. Não vou almoçar mais em casa, paciência. Entende? Aí a pessoa fala, nossa, ela não vai mais almoçar em casa. E ela tem um bebê de 1 ano e meio. E quando ela almoçar em casa, ela dá uma olhadinha no bebê. Ela não vai mais almoçar em casa, porque ela não consegue colocar na equipe que isso vai prejudicar ela nesse aspecto. Já pensou? As consequências disso? Ela vai ver o filho dela só à noite. Consequências para o filho, para ela, porque ela não consegue se colocar, que é o se colocar, entendeu? Mas, na hora que ela viu que tinha um objeto fora do lugar, ela foi lá e disse, gente, isso aqui não é para pôr aqui, gente, isso aqui é para pôr lá. Porque se você põe aqui, ninguém vai saber onde está. Então, o que ela está fazendo? Ela está criticando e agredindo a serviço da organização do meio ambiente, para que ninguém sinta a falta do grampeador quando procurar o grampeador. Aí ela se sente assim, não, tá vendo como eu trabalho direitinho? Sou uma pessoa organizada. Coloca o grampeador no lugar certo, ok? Agora, dizer que eu preciso que essa mudança não aconteça, porque senão eu não vou poder almoçar em casa, eu não consigo. Parece que as necessidades dela são menos importantes que as dos outros. E aí, como todos os outros vão se prejudicar com o grampeador, ela consegue falar sobre isso. Exatamente. Porque falar sobre o grampeador é uma coisa estrutural, organizativa, serviço do bem comum. Falar que eu não gostei da mudança de horário é atender uma necessidade minha. Vai ter importância, né? Super importante. E aí, então, assim. E aí, pensa as consequências que isso tem para a vida da pessoa. Ampliando, né? Ampliando. Então, assim, essa pessoa vai fazer terapia, vai trabalhar a sua forma de contato e vai olhar para trás. Gente, se eu tivesse a forma que eu tenho hoje, eu deixei de almoçar com meu filho por 3 anos, eu só via ele de manhã e à noite. Que arrependimento. Mas o que? Não tinha como, era a forma de contato daquele momento. Não tinha. Então isso a gente traz, de novo, né? Também é bom a gente entender isso. Não quer dizer assim, porque como a gente tem um pensamento muito linear, né, mecanicista, de causa e efeito, não é dizer assim que, então minha mãe deu uma mamá XYZ, então eu sou isso, né? É mais do que como o Fritz, ele focou a visão de resistências na resistência oral, para dizer que existia alguma coisa antes da resistência anal, aí o processo de contato pode ser visto ali, como uma coisa que se constrói potencialidades ali sobre o processo de contato. Não quer dizer que aquilo é a causa, né? Porque aquelas potencialidades do processo de contato, que desde a gestação, elas vão reverberar e interagir com toda a história da pessoa, né? Então, aquela mãe que me dava a mamar toda hora sem eu perceber, é a mãe que eu vou ter aos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos de idade. A mesma mãe, a mesma forma de funcionamento que vai me incitar uma reação X e que vai me facilitar ou dificultar em algum aspecto do meu contato, entendeu? Não é que a mãe lá da amamentação causou isso em mim. Então, é muito dinâmico isso, muito... Por isso que quando a gente está com o nosso cliente, a gente não fica buscando o passado. Fica assim, Aline, fale um pouco do seu pai. Agora fale um pouco da sua mãe. Agora me diga mais ou menos como é que foi a tua infância. Não é isso. Não quer dizer que a infância da Aline não é importante, não quer dizer que saber como é o pai e a mãe não é importante, nada disso. Mas isso vai tudo partir da ponta do iceberg. A ponta do iceberg é a Aline dizendo, pois é, meu marido tá meio difícil com ele.
Falar da relação da Aline com o marido é a ponta do iceberg. E nós vamos chegar numa amplitude à medida que o buraquinho for sendo escavado. Talvez eu vou falar da mãe da Aline lá pelo 7º mês de terapia. Porque veio também, porque veio. Porque senão talvez não tivesse nem falado. Então é isso que é o processo fenomenológico. Né? Depois aparece. Né? Depois aparece. Agora, a figura é o processo de contato da Aline. Quando ela me traz ela no ambiente dela, que é o relacionamento com o marido, aqui já está o processo de contato. Na construção da narrativa dela. Como o Ricardo construiu uma narrativa. Na construção da narrativa dela. E aí eu vou interagindo com o teu cliente ali, né? Que você vai interagindo, não entra, vai. Não, é o livro. Aí você vai... Então é a ponta do iceberg e aqui está o processo de contato. Está acontecendo aqui agora. Com o terapeuta, inclusive, né? Com o terapeuta, inclusive. Inclusive tem uma passagem do Pius no livro, acho que é o livro Ego, Fome e Agressão. Que ele fala assim, né, porque ele é psicanalítico ainda, né? Então ele fala assim que o obsessivo compulsivo tem um desejo secreto que o outro morra. Olha a frase. O obsessivo compulsivo tem um desejo secreto que o outro morra. Ouvir isso, pensando no introdutivo, você pensa, nada a ver. Então, querido, que ele é bonzinho, né? Imagina se ele teria esse tipo de pensamento, que o outro morra. Ele é tão adaptado ao outro, justifica o outro, protege o outro até a morte. Né? Mas por quê? E a gente liga o obsessivo compulsivo com o introdutivo. Tá? Tem essa correlação. Né? Assim como a gente correlaciona o confluente com o histérico. Então, o que o introdutivo engole, aguenta, submete nesse controle que ele faz para não se colocar, faz com que o outro, o meio, o seu meio, tenha muito poder sobre ele. Entende? Porque eu não vou fazer isso porque eu vou ser desaprovado. Então eu acabo submetido à tua aprovação. O tempo todo. O que você vai pensar de mim? Como que você vai me ver? Eu vou ser visto como uma pessoa errada, uma pessoa não ética, uma pessoa... Entendeu? Então, esse controle de se adaptar ao outro, de manter esse desejo suprimido a serviço do que eu devo, faz com que eu sonhe de que esse devo deixe de existir, porque seria a única maneira de eu me libertar. Porque eu não consigo me libertar por mim mesmo. Isso fica claro quando é criança, né? Que ela joga muito isso. Eu quero que você morra. Tem essa relação, né? E aí, como adulto, isso, né, muito potencializado, né? Tipo assim, tá, mas eu só vou realmente ser quem eu sou no dia que meu pai morrer. Que Deus me livre meu pai me desaprovar. Deus me livre ser mal visto pelo meu pai. Então, no dia que ele morrer, eu vou sossegar. Só que é ilusão, né? Porque isso vai transferir para um outro dia. Mas o pai é a figura mais forte de desaprovação ou aprovação ou de necessidade extrema de ter aprovação, né? Então bate com isso que a Ali está trazendo, assim, no sentido de que acumula um nível de reações não tidas, expressões contidas, de dizer o que eu quero realmente dizer, que quando estoura uma represa de água que foi aberta, né? Uma coisa do intuitivo que você percebe, como tem muita crítica velada. Então, ele é todo educado. Nossa. Olhava para ele e falava, meu Deus, que alma elevada. Que alma elevada. Porque entendia todo mundo, compreendia todo mundo. Assim, sabe? Mas crítica. Sabe quando fala crítica veneninho que sai? Sabe? Crítica. Sutil, assim. Sutil. Aí eu imaginava ele com a família dele e falei, esse cara deve ser muito difícil para essa família. No sentido da crítica. Mas ele se submetia o tempo todo.
Eu não conseguia dizer não para ninguém. Mas a crítica estava assim, entendeu? Então, isso que é velado, contido, justificado, mas cheio de introjetos e crítica, na medida que você vai trabalhando, né, e a pessoa vai se autorizando a se colocar mais, pode vir com mais força mesmo. Pode, porque estava muito represado. E aí é ponto de o Fitz fazer essa colocação do obsessivo compulsivo. Que o outro morra porque é a minha liberdade. É minha liberdade.